Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Parabéns pela busca do conhecimento. Para você que está buscando a sua aprovação, né? O exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos dar início aqui mais uma vez: ética constitucional administrativa, direitos humanos internacional, tributário e administrativo. Acabei de comentar. Vou começar com o direito constitucional e aí a gente vai vendo, né, os conteúdos que não são essenciais aqui. Tá bem? Gente, em direito constitucional, é importante nós termos a ideia, né, e conhecermos bem o processo legislativo. O processo legislativo ele é feito, obviamente, dentro do Poder Legislativo, na sua função típica, tá? E aí, tecnicamente, se você observar bem, quando o Congresso ele trabalha de maneira conjunta, ele encaminha para o presidente para ele sancionar ou vetar, tá? É o seguinte, a casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados, né? Vai para o Senado Federal, e se não houver alterações substanciais, isso aqui vai direto para o chefe executivo para ele sancionar ou vetar, tá? Havendo alterações substanciais, volta para a Câmara dos Deputados, tudo bem? Isso aqui é muito importante. Correto? Não acontece isso nas emendas constitucionais. As emendas constitucionais não têm sanção ao veto por parte do chefe executivo, assim como também as resoluções do Congresso Nacional e os decretos legislativos também não possuem sanção ao veto por parte do chefe executivo. Tudo bem? Beleza? Gente, sobre nacionalidade, o brasileiro nato e o naturalizado, é o seguinte: se você nascer no solo brasileiro, você terá direito de ser nato, tá? Independentemente de qualquer coisa. Agora, existe uma condição. A condição para você não ser nato é se você realmente tem aqui um filho no Brasil, e você está a serviço do seu país. Então, imagina um italiano que está exercendo a função de diplomata dentro aqui do Brasil. O filho dele, se nascer aqui no Brasil, não terá direito de senato, assim como o filho de um cônsul ou qualquer outro tipo de serviço que esteja sendo prestado para o próprio país. Sangue, né, se você nascer de sangue brasileiro, né, no caso, brasileiro nato ou naturalizado, seu pai pode ser um brasileiro naturalizado, seu pai pode ter sido um russo que veio para o Brasil, se naturalizou após 15 anos aqui, ou 4 anos, né, ou ficando um ano aqui, aprendendo a falar a língua e tendo um filho aqui dentro, né, ou não, ou ele realmente veio aqui para o Brasil, adquiriu a nacionalidade, foi lá fora e você nasceu lá fora. Você nasceu lá fora, você não nasceu no solo brasileiro. Você será filho de brasileiro naturalizado e você terá direito de ser um brasileiro nato, tá bem? Quando nós estivermos, né, com nossos pais a serviço do Brasil, não há necessidade de registrar. Se houver, né, às vezes, os seus pais estando de férias, aí tem a necessidade do registro, sim. Tudo bem? Beleza? Importante que se eventualmente seus pais mudarem lá para fora e você nascer lá, você pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Basta que você volte para o Brasil. É a qualquer tempo, não é um ano após a maioridade, não. É a qualquer tempo. Tudo bem? Beleza? Alguns cargos brasileiros natos nós temos aqui: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, ministros do STF, diplomatas, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses aqui são alguns cargos brasileiros natos, tá bem? Lembrando que, por óbvio, né, ministro-presidente do STJ pode ser brasileiro naturalizado, tá? O líder da maioria e da minoria dentro do Congresso Nacional pode ser o quê? Brasileiro naturalizado, tá bem? Porque ele não está nesse rol aqui. Bom, gente, interessante também as medidas provisórias, né? A força que a medida provisória possui. Ela tem uma validade de 60 dias, prorrogável por igual período, mas ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é formada por deputados e senadores, né? Obviamente, tem os deputados ali, e eles vão verificar se vai valer ou não a medida provisória. Ela vai ter validade, sim, de 60 dias. Só que em 45 dias ela tem que ser votada dentro da casa respectiva. Se não for, vai entrar em regime de urgência, tá? O que entrar em regime de urgência? É sobrestar, é suspender toda a pauta de trabalho que vai ser realizada dentro do Congresso Nacional, tá? Isso é importante a gente ter em mente, por quê? Porque a medida provisória, ela não é que ela inicie em regime de urgência, ela entra, e aí ela entrará em regime de urgência depois de ter uma validade de 45 dias, não sendo votada, tá? Então ela vale por 60, prorrogável por igual período. Mas o regime de urgência, ou seja, a suspensão de toda a pauta, acontece se ela não for votada em 45 dias. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Aí, aproveitando uma ideia, é o seguinte: é possível que seja feita uma ADI contra uma medida provisória. E, às vezes, essa medida provisória não é convertida em lei. Então, a ADI contra a medida provisória foi para atacar justamente esse ato normativo primário, porque a medida provisória é um ato normativo primário, ela retira a força da própria Constituição, então ela pode ser atacada por meio de controle concentrado, por meio do 444. Tá? Se ela for atacada, ela vai ser julgada, só acontece que o julgamento pode demorar um pouco. Se ele demorar um pouco, o que vai acontecer? Bom, é possível que a medida provisória, nesse período aqui, não seja votada, não seja convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, a ADI ela perde o objeto, ela perde a razão de existir. Tá bem? A mesma coisa acontece, né, se você tem uma medida provisória que é convertida em lei. Aí, de repente, vem uma lei X e revoga a lei Y. Se a lei Y ela era objeto de controle de constitucionalidade, né, a ADI que estava manejando o judiciário, ela deixa de ter razão de existir também. Tá bem? Beleza?
Bom, remédios constitucionais, habeas data, né, ele serve para que você conheça, complemente ou corrija um dado sobre a sua pessoa. Sempre importante você buscar as vias administrativas antes de qualquer coisa, tá? E da negativa da via administrativa que você vai para o judiciário. É gratuito, mas tem que ter a presença de um advogado. Lembrando que para que você conhecer um dado sobre a sua pessoa, administrativamente você deveria esperar ali uns 10 minutos, 10 minutos não, perdão, uns 10 dias, e para retificar uns 15 dias. Tá bem? Habeas data é uma ação e se ela for indeferida, cabe apelação. Eu estava comentando que existem alguns casos, né, de retratação, né? O juízo de retratação acontece em direito administrativo, acontece em penal e acontece em processo civil. Quando o juiz, na apelação, ele verifica, né, um caso de indeferimento ou de improcedência liminar do pedido. Ele pode voltar atrás. Retratação é voltar atrás. Nós temos retratação também no processo de trabalho, no caso do agravo de instrumento, e no processo penal, em caso de agravo de execução, recurso em sentido estrito, e também no caso de carta testemunhável. E em direito administrativo, no recurso administrativo por si só. Bom, gente, aqui eu estava comentando sobre as profissões, né? Norma de eficácia plena, contida e limitada. Norma de eficácia plena, nós não temos limites, ela tem força integral e imediata, ela está valendo a partir de agora, e é isso. Tá? A norma de eficácia contida é a mesma coisa que a plena. Acontece que pode ser que venha uma lei e restrinja um pouco da plenitude daquela norma que já existe de acordo com a Constituição. Então, todos podem trabalhar? Sim. Não tem limite algum? Não. Mas é possível que uma lei venha e restrinja um pouco dessa plenitude? Sim. Por isso que é uma norma de eficácia contida ou restringível. As normas de eficácia limitada são aquelas que não foram criadas ainda, né? A Constituição estabeleceu que tal coisa deveria existir, só que a lei ainda não criou algo nesse sentido. Tá bem? Beleza? Bom, maravilha, gente. Outra coisa importante, mandado de junção, ele serve justamente, né, é um remédio constitucional que trata de assuntos de omissões legislativas. Quando o juiz ou o STJ julga uma situação relacionada a mandado de junção, automaticamente, né, o próprio Poder Judiciário ele vai ter uma posição concretista, ele vai julgar o caso e vai dar direito àquele conglomerado de pessoas que se manifestaram a respeito do assunto, tá? Isso acontece no mandado de junção. Na lei de promissão, isso não vem a acontecer. Muito embora o 444 leve o assunto diretamente ao Supremo, o Supremo nada pode fazer. Ele simplesmente pode dizer para o Legislativo que está faltando um assunto, né, uma lei sobre determinado tema. Sobre intervenções federais, a coisa mais importante que você tem que saber é para que ela serve. Ela serve para manter o pacto federativo, né, a separação dos poderes, correto? E, às vezes, alguém não respeita a intervenção federal. Na verdade, assim, perdão. Assim, alguém quer romper o pacto federativo, alguém quer se tornar um outro país, alguém não está respeitando a decisão judiciária, não está respeitando as leis, não está respeitando a decisão do administrativo, né? Então, se houver algum tipo de desrespeito ao pacto federativo e à separação dos poderes, cabe uma intervenção federal. Tá? Ela pode ser pedida pelo Procurador-Geral da República, quando houver desrespeito a leis federais. Ela pode ser pedida, né, requisitada ali pelo STJ, pelo STF, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser requisitado também em caso de desrespeito a decisões judiciais. Nesses casos todos, de vez em quando tem controle do Congresso, de vez em quando não tem controle do Congresso. Só reitero, pessoal, a intervenção federal nada mais é do que uma situação que existe para que o Estado continue sendo, né, de acordo com o que está previsto na Constituição, né, uma união dos poderes, mas tem um pacto federativo, competências divididas, e os três poderes também devem ser respeitados em cada uma das suas funções, tá bem? Se não for respeitado, cabe a intervenção federal. Tá bom? Aí é nomeado o interventor para cuidar da situação no caso concreto. Então, o PGR pode pedir, o poder coacto, né, que é aquele poder que está sofrendo a coação, ele também pode pedir, tudo bem? De vez em quando tem controle, de vez em quando não tem controle do Congresso Nacional. Bom, sobre controle de constitucionalidade, pessoal, nós temos o controle feito no Estado também. Né? Aqui eu tenho 444 e aqui eu não tenho 444. Por que aqui não tem 444? Porque aqui cada Constituição Estadual pode fazer o seu próprio rol de legitimados para propositura do controle concentrado, tá bem? Lembrando que se uma lei X não está de acordo com a Constituição Federal, ela deixa de existir. Né? Às vezes alguém entra com uma ação dizendo que ela não está de acordo com a Constituição Federal e outro alguém entra com uma ação dizendo que ela não está de acordo com a Constituição Estadual. O que acontece? Eu julgo as duas ao mesmo tempo? Não. O STF se manifesta a respeito. Se o STF dizer que a lei é inconstitucional, não precisa nem julgar embaixo, né? Porque ela não pode estar em desconformidade com a Constituição Federal, mesmo estando de acordo com a Constituição Estadual. Se ela estiver de acordo com a Constituição Estadual e não estiver de acordo com a Constituição Federal, é porque a Constituição Estadual está errada. Né? Então, quando o STF diz que a lei presta, quando o STF diz que a lei não presta, então nem é julgado o controle no Estado. Agora, se o STF diz que a lei presta, é possível que ainda assim haja julgamento no Estado, tá bom? Por quê? Porque pode ser que a lei esteja de acordo com a Constituição Federal, mas não esteja de acordo com a Constituição do Estado. Por quê? Porque o Estado ele tem a sua própria Constituição, tá? Ele tem a sua própria formação administrativa e outras funções mais. Tá? E ele pode estabelecer alguma coisa diferente, inclusive o rol de legitimados. Ó. Aqui eu coloquei 1, 2, 4, pode ser qualquer coisa, pode ser sindicato, pode ser defensor público da União, pode ser conselho seccional da OAB, tá? Que tem a competência para entrar com controle concentrado dentro do Estado. Tá bem? Bom,
Processo civil, o que nós temos de processo civil? Aqui nós temos a linha do tempo do processo civil e a possibilidade de você entender, né, que é possível o indeferimento da petição inicial ou improcedência disciplinar do pedido. São coisas diferentes, na improcedência não há análise de mérito, desculpa, na improcedência há análise de mérito, no indeferimento da petição inicial não tem análise de mérito, ou seja, aqui você fez uma petição inicial, uma execução, em que o cheque não estava vencido ainda. Se o cheque não está vencido, não tem por que você fazer. Talvez você até tenha direito de receber, mas ele não está vencido ainda, então não tem por que o juiz julgar, não tem por que o juiz analisar o mérito. Então, no caso de indeferimento da petição inicial, nessa situação específica aqui, o juiz ele pode se retratar, assim como na improcedência. Mas na improcedência ele analisou o mérito, uma prescrição, por exemplo, ele está analisando o mérito. Essas decisões aqui, elas são retratáveis, o juiz pode voltar atrás. Você faz uma apelação, no caso de indeferimento ou de improcedência, o juiz pode voltar atrás, ele pode se retratar. Beleza? Bom, importante aqui, né, que o juízo de admissibilidade existe no processo do trabalho e no processo penal, mas não existe no processo civil, tá? Então, se você faz uma apelação lá no processo penal e ela não sobe, cabe reze. No processo de trabalho, se você faz um RO não sobe, cabe agravo instrumento. No processo civil, se você faz apelação, tem que subir, tá? Se não subir, cabe mandado de segurança, tá? Mas o juiz de retratação tem no reze, no agravo instrumento e na apelação, tá bem? Beleza? Bom, sobre tutelas provisórias, né? Tutela provisória, é importante você saber que a de urgência é diferente de evidência. Então, a coisa mais óbvia que tem aqui, de imediato, é você saber que a tutela de evidência, ela não é urgente, tá? A tutela provisória é aquilo que é decidido no curso do processo, em regra, né? Aqui no curso do processo. Então, é atacável, né, por meio de agravo de instrumento. Só que nada impede de uma tutela provisória ser dada na sentença. Imagina que a sentença foi dada hoje, mas ela vai ser cumprida daqui 3 meses só. Então, demora o cumprimento de sentença, é um procedimento que demora. Às vezes, não dá tempo da pessoa ter que fazer uma cirurgia. A sentença foi dada, ganho de causa para ela hoje, mas ela vai morrer amanhã. E aí, acontece? Numa situação dessa, eu preciso de uma tutela provisória aqui na própria sentença, tá bom? É apelável. Então, cabe agravo de instrumento das tutelas provisórias, mas também pode caber apelação, tá? Tutela provisória, pessoal, nós temos tutela provisória de urgência, que se divide em cautelar e antecipada, e a antecipada se divide em antecedente e incidental. A antecedente é aquela que você precisa de cirurgia hoje, você faz a petição inicial agora, tem que fazer a cirurgia agora. A antecipada incidental é aquela que você fez a cirurgia, a petição inicial, 1 mês atrás, mas no curso do processo, durante a audiência de saneamento, você verifica que não dá para esperar mais, aí tem que ser feita a cirurgia, tá bom? Tutela de urgência cautelar é o durepox do processo. Você quer a água dentro de um balde, mas o balde está furado. Tá? Se o balde está furado, você vai ganhar o processo no final, não vai levar nada, não vai ter mais nada lá dentro. Então, acontece. Às vezes, você está cobrando alguém que o cara está quase dilapidando todo o patrimônio. Então, você pede o quê? Para que o juiz peça alguns ofícios para algumas localidades importantes, né, que tenham capacidade de impedir que as vendas sejam realizadas. Aí você, sim, ao final de um processo, você vai ter o que pegar, se eventualmente você vier a ganhar, tá? Essa tutela provisória de urgência cautelar, beleza? Bom, sobre o mercado do Sul, né, sobre algumas coisas de direito internacional, direitos humanos, né? Pessoal, nós temos que o mercado do Sul, os conflitos realizados aqui, eles são resolvidos por meio do Tribunal Permanente, né? O Tribunal Permanente, ele resolve os conflitos aqui, o Tribunal Permanente de Revisão, e ele dá pareceres também, ele julga, é isso que faz aqui, né, dentro do Mercosul. Os locais, o Protocolo de Olivos, né, o nome que se dá, Tratado de Assunção, a localidade em que essas coisas foram assinadas, né, Ouro Preto, são só vários nomes, né? Se você ver a sequência de coisas sobre isso, você vai ver que foi assinado aqui, não foi ali, mas o importante para a gente saber é que o Mercado do Sul, ele procura verificar e ajudar nos trabalhos, né, mercantis aqui dentro do nosso país e também nos países próximos, né, Uruguai, Argentina, e isso tudo, se eventualmente houver um conflito, o Tribunal Permanente que venha resolver, tá? Bom, gente, obviamente, se houver conflitos muito graves no mundo, né, você tem a negociação, bons ofícios, mediação e conciliação. Aqui existe uma ordem para você decorar, que é mais ou menos assim, né? Você verifica que não tem participação de um terceiro nas negociações, ou seja, as partes que estão em conflito, elas vão resolver sozinhas. Nos bons ofícios, existe um terceiro, mas ele só junta as partes para conversar entre si. Na mediação, o terceiro junta e ainda dá uma proposta. Na conciliação, tem uma proposta, mas isso é mais formal, é feito, por exemplo, até por meio de um tratado, de uma convenção, em que esse terceiro vai fazer ali, né, às vezes, tá bom? Bom, gente, sobre conflitos, né, estados estrangeiros, organismos internacionais contra municípios ou pessoas residentes domiciliadas no Brasil, quem resolve é o juiz federal, e se houver isso contra a União, Estado, DF e territórios, quem resolve é o Supremo Tribunal Federal. Bom, maravilha. Isso aqui, pessoal, é bem tranquilo de você observar, né? Qualquer pedacinho que ficar confuso, você tem que dar uma analisada, né, naquela parte, no materialzinho que está escrito. E se não for suficiente ainda, você lê na questão e olha no comentário das questões que vai estar ali claro. E, na pior hipótese, né, você faz uma pesquisa na internet, deixa uma pergunta aqui no comentário dessa aula, fala, Rafael, você pode me explicar tal ponto que para mim não ficou claro? E aí a gente vai trabalhando e conseguindo nossa aprovação dessa maneira, beleza?
Bom, sobre direito tributário, nós temos a Seguridade Social, né, que ela é mantenida ali para as contribuições sociais. É interessante você saber que até os refugiados, né, no caso, as pessoas que estão aqui dentro do Brasil, elas têm direito à Seguridade Social, assim como o estrangeiro tem, tá? Então, ele vai ter direito à previdência ali, na assistência, à saúde, né? Essas pessoas, elas têm esses benefícios aqui, todos mantenidos pela contribuição social. Importante, pessoal, saber que a contribuição, a contribuição social, ela é um tributo, né? Olha só, nós temos aqui os tributos, contribuição de melhoria, taxas, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. As ordens de pagamento, se eventualmente você não tiver dinheiro para pagar todo mundo, começa dos mais específicos indo para os mais genéricos, né? Imposto, muito embora a gente conheça bastante esse nome, ele não tem uma destinação específica. Você não sabe exatamente para onde vai o imposto de renda, para onde vai o IPTU, né? Tecnicamente ele não tem destinação específica. Bom, no Brasil é fácil decorar, né? Para você lembrar que não sabe para onde vai o dinheiro. Ó, contribuição de melhoria, taxa e impostos. Né? Contribuição de melhoria, alguma coisa relacionada a uma obra específica, taxa, né, de serviço público, de iluminação pública não pode, né? Porque não é divisível, aí tem que ter a contribuição sobre iluminação pública, e os impostos. Tá, pessoal? Isso aqui tudo, se você não tiver dinheiro para pagar, imagina que você tem R$700 para pagar uma dívida de 500 daqui, 500 aqui, 500 aqui. Vai pagar o quê? 500 aqui, 200 aqui, porque você não tinha dinheiro para pagar suficientemente tudo, tá bom? Existe também a ordem de prescrição, né? Você vai cobrando aquilo que está mais próximo de prescrever, né? Que é o caso que a administração pública vem a fazer. Sobre isenções, isenção é uma forma de exclusão do crédito tributário, assim como a anistia, somente é feito por meio de lei, tá? Imagina uma isenção específica, né, da contribuição para fins da Seguridade Social, que é aqui, né, a manutenedora da Seguridade Social. Se houver alguma coisa nesse sentido, e ela estiver relacionada com veículos automotores, não pode as empresas aéreas requererem o pedido do benefício da isenção da COFINS, tá? Por quê? Porque deve-se interpretar restritivamente essas matérias que reduzem a arrecadação tributária. Por quê, Rafael? Porque, obviamente, pessoal, o Estado ele quer dinheiro. Então, muito embora ele crie uma isenção baseada em algumas condições, ele não permite que o contribuinte vá interpretando de maneira extensiva. Tá? Então, isso serve para as empresas automotoras, não serve para os barcos. Barco vai pagar, né, essa condição aqui. Beleza? Maravilha, gente. Sobre a imunidade, a isenção e a alíquota zero, são coisas bem fáceis de entender. A imunidade é uma coisa prevista na própria Constituição Federal. A isenção, uma lei que vai criar, uma lei do ente federativo específico que vai criar. E a alíquota zero, por meio de um decreto, simples decreto, é possível que uma alíquota, né, que é um percentual de cálculo, faça com que alguém não pague um tributo, tá? A alíquota zero é algo mais rápido do que a isenção tributária. Pedi para anotar, e estou pedindo agora, né, seguro, garantia judicial e fiança bancária. São coisas, né, das quais você se vale para fins de acertar questões de processo de trabalho, em processo tributário e em concessões, tá bom? Bom, maravilha, gente. Eu estou dizendo aqui, na execução tributária, é possível que você possa garantir o juízo para poder fazer embargo de execução. Isso acontece igualzinho no processo de trabalho, tá? Nos dois casos. Inclusive, também acontece igualzinho. Se você não tiver dinheiro para pagar, você pode se valer do seguro de garantia judicial ou da fiança bancária. E se ainda assim você não puder fazer, nos dois casos também igualzinho, você pode fazer exceção de pré-executividade. Tá bom? Bom, maravilha, gente. E aqui eu estava comentando, né, sobre o que é fraude de execução. Fraude de execução acontece quando você dilapida, quando você vende seu patrimônio depois da inscrição da dívida ativa. Depois que realmente existe a confirmação de que você deve tributo, você vai lá e começa a vender tudo. Isso é fraude de execução. Acontece que só é fraude de execução se você não deixou bem suficiente para pagar a dívida. Porque se você deixou bem suficiente para pagar a dívida, aí não tem por que você levar em consideração que venha a ser fraude à execução. Tá bom? Gente, é importante que a inscrição da dívida ativa acontece depois que realmente já foi lançado o tributo e que você até fez o recurso administrativo, mas não tem como, realmente comprovou-se que você deve, tá? Se você vender antes disso aqui, não significa que é fraude de execução, porque não comprovou realmente que você deve, tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Então, sobre a administrativa, agora as concessões, o que nós temos dentro de concessão? As concessões, elas são pessoas jurídicas, direito privado, né? É um contrato que a administração pública faz. Se você ganhar a licitação, não tem caráter de exclusividade. Você tem que ter dinheiro para manter a prestação do serviço público, né? Pelo princípio da continuidade da prestação. E se você não tiver dinheiro, mais uma vez, seguro, garantia judicial ou fiança bancária. No caso das concessões aqui, você pode garantir a continuidade da prestação do serviço público se você tiver isso aqui. Isso aqui é condição, às vezes, para você ganhar até o processo de licitação. Tá? E princípio do contraditório para defesa. Para haver uma intervenção na concessão, no caso de descumprimento da prestação de serviço público, no caso de culpa na prestação, antes da caducidade, existe sim um procedimento administrativo, só que ele não é prévio, ou seja, a intervenção pode acontecer, imagina que você está fazendo merda aqui, ó, em novembro de 2022, tá? Aí o poder público ele tem interesse em resolver aquilo o mais rápido possível, então não tem contraditório prévio. Só que depois que ele começa a administrar no lugar dos gestores da concessionária, depois que ele começa a administrar, aí, né,
é possível que tenha um contraditório para que realmente o contrato não seja extinto, que ele não caduque de uma vez. Tá bem? Beleza? Bom, maravilha, gente. Então é prescindível o contraditório prévio na intervenção em uma concessionária que esteja com culpa na prestação de serviço público. Mas não é que não existe, é que ele não é prévio. Há intervenção, só que no curso da intervenção há administradores, né, cuidando da prestação de serviço público, mas existe um contraditório para que realmente o contrato não seja extinto. Mas se definitivamente ele for extinto, aí você perdeu, né, o contrato com a administração pública. Bom, sindicância é um procedimento administrativo para aplicação de advertência e suspensões até 30 dias, e não é um procedimento prévio ao PAD. Um PAD pode ser sumário ou ordinário. Recomendo a leitura, pessoal, da lei, vocês vão ver que não tem dificuldade para entender o conteúdo dela, tá bom? Os contratos de administração pública, eles podem ser extintos, né, por meio de caducidade, e também eles podem ser sustados ali pelo Tribunal de Contas, depois que o Congresso não fez nada e o Poder Executivo também não. Então não é de imediato que o Tribunal de Contas, ele acaba com os contratos administrativos. Precisa primeiro de verificar se o Congresso não quer fazer nada ou o Executivo não quer fazer por sua vez. Bom, sobre poder de polícia, você tem que saber que o poder de polícia, ele vem da supremacia do interesse público sobre o particular, quando a administração pública busca o bem comum, tá? Nós temos o hierárquico, o disciplinar e o normativo, decretos regulamentares autônomos, decretos regulamentares executivos. Mas o poder de polícia, pessoal, ele fiscaliza, ele dá concessões, ele dá licença para você dirigir, para andar com arma, para construir, tá? Só que algumas fases dele a gente, importante, tem que observar, né? A lei, a parte da lei, a criação do ato normativo, a administração pública não pode delegar, nem a parte da punição. O que ela pode delegar é o consentimento para você fazer um curso a respeito de direção de veículos automotores, ou um curso, né, para aprender a manusear uma arma de fogo, e a fiscalização, a foto, ele pode sim, né, delegar também essa parte. Então, é delegável a parte do consentimento da fiscalização do poder de polícia, mas a parte da criação da lei e das punições não é delegável. Tudo bem? Bom, outra coisa que nós temos aqui é a administração pública, mais uma vez, né, como eu falei que é delegável, a sociedade economista é uma pessoa jurídica de privado, tá? Porque ela concorre diretamente com o setor privado, inclusive ela não tem benefícios que não são estendidos ao setor privado, tanto é que ela não tem imunidade de impostos, tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Os bens públicos, né? Nós temos bens comuns, dominicais e especiais. Os comuns, praias e cemitérios, os especiais, gabinete do juiz, por exemplo, e os dominicais são aqueles especiais que deixaram de ser especiais por um processo de desafetação. Esse processo de desafetação ele pode ser formal ou, obviamente, lógico, caiu um meteoro em cima da biblioteca, não tem mais porque aquela biblioteca ter deixança específica. Os bens comuns, pessoal, especiais dominicais, não são penhoráveis nem prescritíveis, ou seja, você não pode ter direito a usucapir um bem da administração pública, não importa qual seja ele. Agora, é interessante que os dominicais, eles podem ser vendidos, eles podem ser alienados. Bom, então esse aqui, por enquanto, está sendo o conteúdo da prova número 6, pessoal. Mas é rapidinho aqui, vou comentar sobre direito, no caso ética, estatuto da OAB. Bacharel, pessoal, bacharel não pode advogar. Se você está aí até agora, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, ou dar qualquer soquinho, tuf, se você realmente está acompanhando mais de 20 minutos dessa super aula aqui, tá? Ó, bacharel em direito, ele não pode advogar, tá? Estrangeiro pode advogar sim, só que para que o estrangeiro possa advogar, ele tem que passar o exame da ordem. Agora, se ele não quiser passar no exame da ordem, ele pode ser consultor sobre as leis do país dele, aqui dentro do Brasil, tá bom? Renúncia, nós já sabemos sobre renúncia, né? A renúncia é cuidar do processo depois que você não quer mais, por 10 dias, a não ser que o cliente já tenha arrumado um outro advogado, um outro patrono. Conselho seccional, pessoal, ele faz controle de constitucionalidade, se tiver, né, previsto uma situação possível na própria Constituição. Ele faz mandado de segurança coletiva em nome de seus filiados, no caso, independentemente da autorização do pessoal, né? Então, é possível que o Conselho Seccional de São Paulo faça um mandado de segurança coletivo em nome dos advogados daqui, né, do Estado de São Paulo. Beleza? É possível que você retire autos de processos findos por 10 dias, mesmo sem procuração, a não ser que esses processos sejam com autos de difícil restauração, se estragar, se esteja um processo em segredo de justiça, ou se você já foi intimado em outras vezes para devolver o processo e você não fez. Tá bom? Sobre depor, você não é obrigado a depor, né? E se alguém recomendar que você deponha, mesmo assim, se o cliente solicitar, você pode se recusar a isso sem problema algum. Usar da palavra pela ordem, você tem essa possibilidade de falar, excelência, é pela ordem. O que é pela ordem, Rafael? Pela ordem é você dizer que você não concorda com o que está acontecendo ali, tá? Isso pode acontecer nas sustentações orais, nos processos também, tá bom? Sem problema nenhum. E você também tem direito, o advogado tem direito a acessar os autos do inquérito sob pena de reclamação constitucional, né? Porque a súmula de artigo 14 estabelece a possibilidade de, sim, o advogado acessar os autos do inquérito de documentos que já estejam ali no processo em si, tá? O advogado não pode ter acesso, obviamente, a uma interceptação telefônica, né? Ah, vai ter uma interceptação telefônica, não pode. Tanto é que, se uma interceptação telefônica for descoberto que o cliente estava confessando para o advogado durante a interceptação, essa interceptação não vale como prova, tá? E procuração com poderes especiais você pode ter, sim, quando e onde, Rafael? Você pode ter, né, para fazer uma queixa-crime e também para participar de reuniões de condomínios, caso o seu cliente não queira comparecer. Gente, é isso aí. Foco fé. Parabéns pela busca do conhecimento. Fala depois de muito estudo. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor para que você consiga sua aprovação. Se ele valeu a pena, né? Como eu disse, mais uma vez reitero, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com algum colega seu que queira assistir esse conteúdo para ir